Olá, meu nome é Valesca, sou médica veterinária e professora da disciplina de farmacologia veterinária. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as drogas antimicrobianas, com ênfase nas quinolonas, nos macrolídeos e também no metronidazol. Então, os objetivos da nossa aula serão conceituar e aprender o mecanismo de ação das quinolonas, bem como conhecer as especialidades farmacêuticas de cada geração das quinolonas. Nós vamos também fazer algumas considerações e falar sobre as ações do metronidazol no organismo do animal. Vamos aprender a conceituar e conhecer o mecanismo de ação dos macrolídeos e, por fim, nós vamos conhecer as especialidades farmacêuticas que nós temos disponíveis no mercado dos macrolídeos. Bem, pessoal, vamos começar então falando sobre o conceito e o mecanismo de ação das quinolonas. Bom, primeiramente, as quinolonas são drogas quimioterápicas. O que significa isso? Significa que são substâncias que foram produzidas e sintetizadas exclusivamente dentro de um laboratório. Então, elas não são de origem de fungos ou outro tipo de micro-organismo. Elas são produzidas exclusivamente dentro do laboratório. Por isso que são chamadas de quimioterápicas, assim também como as sulfas. A quinolona começou inicialmente com uma primeira geração que era baseada num ácido chamado de ácido nalidíxico. Quando eles surgiram, eles eram a primeira escolha contra infecções urinárias que eram difíceis de ser controladas nos humanos. Então, ele representava um grupo de drogas que era bastante eficaz contra as bactérias dessa família, Enterobacteriaceae. Ok? Beleza. Só que tinha uma desvantagem na época. Eles não possuíam ação contra anaeróbios, contra bactérias gram-positivas e também contra pseudomonas. O que aconteceu? A partir dessa dificuldade de se pegar um grupo maior de bactérias, surgiu a necessidade e começou-se a ter o quê? As pesquisas relacionadas à formação de novas gerações de quinolonas. E foi assim que esse grupo de drogas foi crescendo. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas drogas lá na fazenda comigo? Então, a partir da descoberta das quinolonas pelo ácido nalidíxico, que corresponde à primeira geração das quinolonas, nós vamos ter a segunda, terceira e quarta geração dessas drogas. É importante nós lembrarmos que essas drogas são drogas quimioterápicas, ou seja, são drogas produzidas exclusivamente dentro do laboratório. Então, por isso que nós temos várias gerações e dentro da medicina veterinária, a principal geração utilizada são as fluorquinolonas, que correspondem à segunda geração. Mas nós temos apresentações comerciais voltadas para a medicina veterinária, onde podemos ter apresentações tanto injetável quanto apresentações orais, que podem ser administradas em grandes animais e pequenos animais, mas nós também temos formulações de outras gerações, terceira e quarta geração, na medicina humana, que também é bastante utilizada em animais, principalmente as formulações orais para pequenos animais e as formulações tópicas sob a forma de apresentação em colírio, que pode ser utilizado em pequenos e grandes animais de acordo com a necessidade de cada caso. Então, a partir daí, essas pesquisas elas vêm crescendo e nós temos outras apresentações comerciais dentro da veterinária também e nós vamos conhecer as apresentações tanto utilizadas em grandes animais quanto em pequenos animais no decorrer da aula. Bom, depois desse primeiro conhecimento sobre as quinolonas, seu conceito e seus usos,
nós vamos aprender agora como elas agem para, posteriormente, conhecermos a sua farmacocinética e a sua farmacodinâmica. Bom, qual que é o mecanismo de ação das quinolonas? E aí, esse mecanismo de ação, pessoal, vai servir para todas as gerações, ok? Bom, elas vão inibir uma ação enzimática. E qual que é a enzima que eles inibem? É a enzima chamada de topoisomerase do tipo 2, também conhecida como DNA girase. O que essa enzima faz? Ela faz na bactéria normalmente o que? O enrolamento da hélice de DNA para a formação completa do DNA da bactéria. Bom, como as quinolonas vão inibir a ação dessa enzima, nós vamos ter o impedimento de quê? Do enrolamento da hélice do DNA da bactéria. Com isso, eu não vou ter a formação do DNA da bactéria, levando à morte dessa bactéria. Por isso que as quinolonas são considerados agentes bactericidas. Bom, para a gente entender melhor o que significa esse enrolamento da hélice do DNA, eu trouxe essa figura para mostrar para vocês. Então, olha só. Existe uma série de enzimas que vão, primeiro, fazer a cadeia de cada DNA e, a partir daí, as ligações vão sendo feitas e a enzima, que é essa aqui, a topoisomerase, ela promove exatamente esse enrolamento da hélice. Ok? Então, o que a quinolona vai fazer? A quinolona vai impedir essa ação da topoisomerase, ou também, como é conhecida, DNA girase. Como ela não deixa com que ela faça o enrolamento normal, né, aqui, ó, da hélice do DNA, eu não tenho a formação correta do DNA dessa bactéria. Então, se eu não tenho a formação correta do DNA, o que vai acontecer com essa bactéria? Não tem essa formação, essa bactéria vai morrer, tá? Então, dessa forma, eu tenho o mecanismo de ação das quinolonas. Elas vão interferir de forma direta na formação do DNA da bactéria, levando a bactéria à morte. E vale salientar, como eu já falei anteriormente e vou repetir, esse mecanismo de ação serve para todas as gerações das quinolonas. Agora, nós vamos falar um pouco sobre farmacocinética e farmacodinâmica. Pensando primeiramente em absorção, as quinolonas elas são rapidamente absorvidas tanto por monogástricos, tanto por ruminantes. Elas têm um amplo volume de distribuição e possuem baixa ligação às proteínas plasmáticas. É importante a gente salientar aqui, pessoal, que dentro da medicina veterinária, nós utilizamos com bastante frequência da segunda geração para frente. Já na medicina humana, eles também utilizam bastante da segunda geração para frente, mas eles ainda utilizam também a primeira geração, ok? Em relação a isso, nós vamos falar sobre biotransformação. Quando eu falo de quinolonas de primeira geração, elas são biotransformadas e eliminadas inativas na urina. Tá? Já as de segunda geração, que são as que a gente utiliza bastante na nossa rotina, ela é parcialmente biotransformada e são eliminadas na sua forma ativa na urina. Isso é muito importante. Por quê? Porque foi uma melhoria, né, de ganho de ação dessas drogas para infecções urinárias. Porque se eu tenho a eliminação pela urina de forma ativa, hoje, talvez seja uma das drogas mais utilizadas para infecções no trato urinário. Então, para a gente perceber o que? A evolução, né, da qualidade das quinolonas de acordo com as suas gerações. Outra coisa importante, e só para fechar o slide anterior, a segunda geração, a terceira geração e a quarta geração, todas são eliminadas na sua forma ativa na urina.
Pensando em resistência bacteriana, né, quais são os mecanismos que a bactéria vai promover para combater, porque aí nesse caso a bactéria vai tentar eliminar e não deixar com que a droga faça a sua ação nela. Né? Então, pensando nas de primeira geração, tinha altos índices de resistência, por isso que ela pegava tão pouco grupo de bactéria. Já as de segunda geração, que são as fluoroquinolonas, já tem baixos índices de resistência. Por quê? Porque isso é um privilégio, vamos falar assim, de você manipular dentro do laboratório um composto químico. Você identifica na geração passada quais são os locais onde está ocorrendo aquela resistência e dentro do próprio laboratório você faz essa modificação da molécula para que ele caia esses índices de resistência. A resistência que ocorre, que é pouca, mas ocorre, também vai ser mediada por plasmídios. Lembram? Plasmídios são aquelas vesículas que vão incorporar genes, enzimas dentro deles, para não sofrer a ação de uma determinada droga, que no caso aqui são as quinolonas, para que, quando essa droga penetre na bactéria, ela possa liberar enzimas que vão inativar aquela droga. Nesse caso, nós vamos ter a modificação da DNA girase justamente para que possa ocorrer o enrolamento da hélice do DNA da bactéria de forma correta e aí, lógico, vai causar resistência às quinolonas e também ele vai promover o quê? A própria bactéria. Alteração na permeabilidade da sua parede ou membrana celular às quinolonas para que ela não consiga penetrar dentro e chegue até o seu sítio de ligação para impedir a ação enzimática e a formação do enrolamento do DNA. Então, isso pode acontecer? Pode. Existe resistência? Existe. Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, no VET Profissional.